Vocês trouxeram Bíblia? É um desperdício vir numa conferência One sem Bíblia, amém? Principalmente no dia da reforma. Esse é um dia muito importante na história da igreja. E eu creio que Deus, Ele quer restaurar em nós uma vívida paixão pelas Escrituras. Paulo vai dizer que Cristo é poder de Deus e entre palavra e mover do Espírito, teologia e poder de Deus. Na verdade, quanto mais nós nos amadurecemos de verdade em Deus, essas coisas vão... Pode acender as luzes, por favor. Elas vão se aproximando e se tornando vívidas dentro do nosso interior. Obrigado, Espírito Santo, pela sua presença. Bem, essa noite eu quero falar sobre o tema dessa mensagem. Eu enviei aí no grupo da igreja, enviei lá no meu grupo do WhatsApp. Então, se você recebeu aí de alguma forma, faz espalhar aí esse esboço para os seus amigos aí. Não é grande coisa, mas eu creio que o Espírito quer falar algumas coisas. E eu de última hora dei um nome para essa pregação, que é sedentos por um movimento do Espírito que seja cristocêntrico. Vou dizer novamente, sedentos por um movimento do Espírito que seja cristocêntrico. Eu percebo que o Espírito tem se movido ao longo da história de muitas maneiras, inusitadas, extraordinárias, simples, às vezes silenciosa, às vezes de maneira carismática, às vezes de maneira teológica e reformada. Mas nós precisamos aprender a reconhecer quando o Espírito se move, principalmente quando é diferente daquilo que nós esperamos em Deus. Ou seja, nós precisamos ser tão sensíveis ao Espírito a reconhecê-lo em muitos streams, muitos rios, muitas facetas. Porque o Espírito, ele não vai se mover apenas de um jeito carismático e pentecostal. E eu temo que na nossa geração a gente esteja absolutamente viciado a quando nós falamos de avivamento, nós falamos de Shaba, ou nós falamos de experiências extraordinárias, ou dons e tudo isso que eu amo, e eu sou apaixonado por essas coisas. Mas quando a gente fica viciado nessas coisas, nós não conseguimos receber de Deus ou do Espírito, reconhecer o Espírito se movendo através de um presbiteriano, um batista, um assembleiano, ou seja lá quem for. Mas tem algo que a gente fala na nossa igreja já faz muito tempo, é que para aquele que é faminto por Deus, até o que é amargo é doce. Ou seja, até aquilo que desce de maneira não tão agradável ao nosso paladar, ao nosso gosto, pode ser de Deus. E nós precisamos estar tão famintos por Deus a ponto de, independente da pessoa que esteja comunicando o Espírito, nós vamos receber Ele e buscar pelo Espírito, independente da maneira que Ele vai se mover, porque nós não queremos colocar as nossas caixinhas nele. E quando eu estava sentado, uma coisa que eu ouvi do Espírito foi em 1 Timóteo capítulo 4, não precisa abrir, versículo 1 aqui diz que o Espírito diz que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé. E eu creio que nesse momento nós precisamos decidir quem nós vamos ser. Pessoas que vão permanecer famintas e sedentas por Deus, ou pessoas que
dia após dia elas vão sucumbindo, até que elas estejam tão descaracterizadas da fé ou do cristianismo ou dos nossos fundamentos ou do espírito, que ela naufraga na fé, como Paulo vai dizer sobre Alexandre e outros irmãos, que não são irmãos na verdade, e outros. Mas eu queria pregar sobre o Espírito nessa noite, colocando Jesus no centro e não o homem. A gente vai discorrer sobre isso essa noite. E esse texto de Isaías 44, ele é muito importante porque ele é um dos principais textos que fala sobre o derramar do Espírito sobre uma geração. E é muito interessante o contexto que esse texto ele está sendo proclamado, porque esse texto ele é uma oração, ele é um poema, ele é um cântico, ele é uma profecia. Então é muito interessante o momento que esse texto ele está sendo proclamado, porque ele faz muito jus ao momento que nós estamos vivendo como igreja, não só no Brasil, mas nas nações. Porque o povo estava voltando do exílio da Babilônia. E o povo que tinha passado 70 anos na Babilônia como escravos, exilados, eles tinham sido transportados para a Babilônia. Nesse momento aqui eles estavam voltando da Babilônia. E muitos teólogos vão dizer que esse momento da Babilônia, do qual eles foram transportados para a Babilônia, é chamado de o novo êxodo. Porque nós conhecemos o êxodo somente como o êxodo quando aconteceu lá no Egito, quando o povo foi escravizado por 400, e alguns vão dizer 430 anos. Então a gente conhece muito bem essa história, mas quando a gente olha para a Babilônia, nós não enxergamos muito como um êxodo. Mas Deus guiou o povo para a Babilônia, mas o mesmo Deus que guiou o povo para a Babilônia também retirou eles da Babilônia. E eu não sei se você se lembra, mas uma das principais pessoas que foram levadas para a Babilônia foi Daniel. Daniel, ele que era da casa real, ele era um nobre, ele vinha de uma família real, ele era estudado, ele era um cara culto. Ele foi transportado como escravo para a Babilônia e ele foi colocado sob a liderança do chefe dos eunucos. E eu não sei se você sabe o que é um eunuco, mas um eunuco é alguém que teve os seus órgãos genitais podados, cortados, mutilados, para que ele não tivesse relações com a mulher do rei ou do imperador e não procriasse e tudo mais, gerasse uma bagunça na casa real. Então Daniel, ele teve os seus órgãos genitais removidos, porque a Babilônia fazia isso com os seus escravos, com os seus exilados. Então a gente olha para a escravidão do Egito e fala assim: nossa, foi difícil. Mas ela foi difícil em tempo de extensão, mas ela não foi tão intensa quanto a escravidão da Babilônia, porque ninguém no Egito teve os seus órgãos mutilados. Mas Daniel e muitos outros tiveram seus órgãos mutilados. Mas como que Daniel responde a tão profunda tortura e tentativa de apagar a sua identidade? Daniel se propõe a fazer um jejum de 3 anos. Daniel faz o maior jejum declarado que nós vemos nas escrituras. 3 anos bebendo água, comendo só legumes. Ou seja, frente a tanta tortura que Daniel estava passando, ele respondeu com a maior devoção de todos os tempos. E a estratégia da Babilônia continua até os dias de hoje, tentando podar e mutilar a nossa identidade, para que nós esqueçamos quem é o nosso Deus. Se você prestar atenção, Daniel nunca se casou, ele nunca teve filhos, porque ele foi inabilitado para fazer isso. Mas Daniel não perdeu, apesar de ele ter os seus órgãos mutilados, o seu nome alterado, ele não perdeu a sua identidade, ele não esqueceu de quem era Deus, e ele se tornou um homem ainda mais devoto. E Deus recompensou ele no meio da Babilônia 10 vezes mais do que todos os feiticeiros daquele lugar.
Então esse era o povo, esse é o retrato do povo que foi para a Babilônia. Torturados, mutilados, com as suas identidades alteradas, mas Deus trouxe eles de volta. E esse povo que estava com a sua identidade totalmente mutilada, estava cantando, profetizando, orando. Esse texto aqui. Então, entendendo esse contexto, eu quero que você leia agora comigo, para você entender o que Deus quer nos dizer essa noite. Vocês estão aí? Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, o amado, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como o salgueiro junto às correntes das águas. E um dirá, eu sou do Senhor. O outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Então presta atenção. Um povo que tinha sido mutilado, torturado, escravizado durante toda uma geração, eles estavam agora voltando para Jerusalém. E Deus estava declarando sobre eles: vocês são o povo que eu escolhi. Vocês são o povo que eu criei. Vocês são o povo que eu formei desde o ventre. Esse texto aqui, que é uma profecia, ele é identitário, porque ele está relembrando o povo que em meio aos sofrimentos deles, eles ainda são de Deus, eles ainda pertencem a Deus, e Deus tem um destino e um plano na vida deles. Essa palavra formar aqui vai aparecer tanto lá em Gênesis 2, quando fala que Deus formou Adão com suas próprias mãos. Vai aparecer também lá em Salmo 139, quando Davi declara que ele foi formado desde o ventre, e no ventre ele recebeu uma visitação de Deus. Então, Deus está dizendo para eles: não importa com o que vocês sofreram na Babilônia, eu formei vocês, eu gerei vocês, vocês são meus, vocês são escolha minha, vocês são decisão minha. Vamos lá, alguém. Isso aqui é quem nós somos, alvo do desejo de Deus, da criação de Deus, do amor de Deus, da escolha de Deus. Então o que nos define não é o que a sociedade fez conosco, mas o que Deus determinou sobre nós antes da fundação do mundo. Então, para esse povo que sabe quem é, que são escolhidos, amados, desejados, Deus aí começa a dizer: eu derramarei água sobre o sedento. Então esse aqui é um dos principais textos para que fale do derramamento do Espírito. Só que o outro texto, que é Joel 2:28, vai dizer: porque eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Só que esse derramamento do Espírito aqui é diferente, porque ele não é sobre toda a carne, ele é sobre o sedento. Ou seja, não é sobre todo mundo, é sobre aqueles que ainda mantêm a sua sede preservada. Meu Deus. Presta atenção, esse povo estava novamente atravessando um deserto, e eles estavam cantando uns sobre os outros, relembrando uns aos outros quem eles são, e dizendo: Deus vai derramar água sobre o sedento. Ou seja, no povo de Deus sempre vai ter alguém que não tem expectativa em Deus, mas sempre vai ter alguém queimando, alguém incomodando você. Vamos lá. Deus não tem um público geral, universal aqui. Deus tem um público específico. O Espírito que vai ser derramado dessa maneira aqui. Vamos lá.
ele tem um público-alvo específico: sede de Deus. E essa sede não é uma sede momentânea, é uma sede que ela é contínua, é um estado natural dessas pessoas. Eles são sedentos, eles perseveraram na Babilônia durante 70 anos, permanecendo sedentos de Deus. Presta atenção: eu derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Essa torrente aqui não está falando apenas de uma água que corre, mas ela está falando de um rio que flui. Não é tipo a água que ela sai do chão e ela vira uma erupção. Está falando de um córrego que começa a nascer e aí se torna um rio, uma água que corre. Como Davi mesmo vai dizer: nós somos como a corça que anseia pelas águas que correm. Não águas paradas, mas águas que correm. Porque essa é a característica de um sedento. Ele é zeloso pelas coisas de Deus. Uma das ênfases que o Espírito me deu sobre essa mensagem é de que Deus quer restaurar em nós o zelo pelo Espírito. Romanos capítulo 12, versículo 11 vai dizer: no zelo não sejais remissos, não sejais lentos. No zelo não deem um passo atrás. O zelo no grego significa pressa, significa diligência, significa dedicação. Essas pessoas que são sedentas, elas não são guiadas por sentimentos, elas são guiadas por disciplinas, por rotina, por todo dia fazer a mesma coisa com a mesma expectativa. Paulo diz em Romanos 12, versículo 11: no zelo não sejais remissos, mas fervorosos no Espírito. A palavra ferver, ela tem o sentido de esquentar uma água a ponto dela começar a borbulhar. Então está falando da mesma água. Eu quero ler para vocês dois puritanos que dizem, Labelle vai dizer que zelo é uma santa chama acesa por Deus na alma, que incendeia todas as afeições por Deus e faz com que toda a vida seja vivida para a sua glória. Oliver Paulus vai dizer que o zelo, ele é um santo ardor aceso pelo Espírito de Deus nas afeições, aperfeiçoando o homem ao máximo para a glória de Deus e o bem da igreja. Uau. Então aquele que ele é sedento de fato, ele tem todas as suas afeições, propósitos, intenções movidas para o serviço de Deus e o serviço da igreja. Meu Deus. Ele não é alguém que é um espectador do mover, que fica, estou aqui com fome, sede de Deus, eu pulo, eu caio, eu choro. Não. Esse zelo nos torna servos, nos coloca a serviço, nos torna escravos. Ou seja, esse zelo é uma diligência diária por Deus, uma dedicação diária por Deus. Meus amigos, ao longo dos anos eu tenho mudado a minha definição de sedento. Não é aquele que chora. O sedento não é aquele que pula, não é o extravagante, é o que serve a Deus a partir do íntimo do seu ser, e faz da sua vida toda para a glória de Deus. Vamos lá. Derramarei o meu espírito sobre o sedento, mas não só sobre o sedento, mas sobre a posteridade dele, sobre os descendentes dele. Ou seja, essa é uma bênção que eu, como cantarino, ela não está reservada a mim, mas ela está reservada a Priscila, ela está reservada ao João, ela está reservada ao Joshua, a minha família. Esse derramamento do Espírito aqui quer resgatar as nossas famílias antes dos nossos ministérios.
Como o Mike sempre prega, a ênfase do Espírito não está numa plataforma, está num pai e numa mãe sentado dentro de casa. Tem uma oração que eu tenho insistido com o João diariamente, que é: Papai do céu, me batiza com o seu Espírito. Cara, Deus falou para eu começar a orar para que o João fosse batizado no Espírito, porque essa é uma promessa para os meus filhos e para os filhos dos meus filhos. Então eu não quero me tornar um rio para que eu flua no Espírito, mas que esse rio alimente a minha casa. É por isso que o próximo versículo vai dizer que nós seremos plantados como árvores junto às águas que correm. Uma família, uma árvore genealógica, uma família espiritual. E aqueles que antes eram escravos, agora eles escrevem em todo lugar. No profundo do âmago deles, eles dizem: eu sou do Senhor. Eles escrevem em si mesmo: eu sou do Senhor. Eu não sou mais de Nabucodonosor, eu não sou mais de Faraó, eu não sou mais de Pilatos. Eu sou do Senhor. Eu não sou... Eu creio que essa é uma noite de restauração. Deus está restaurando quem nós somos. Igreja One, isso aqui é quem nós somos. Passa a estação, vira tempo, muda de cidade, faz o que for. Nós somos esse povo sedento de Deus. Nós vamos nas igrejas dos outros, o povo sabe de onde a gente veio. Procura o povo mais escandaloso, mais estranho. É aquela igreja One que agita as águas em um lugar seco. Vamos lá, nós não nos envergonhamos de quem nós somos. Nós não nos envergonhamos de quem nós somos. Nós somos isso aqui. Então o Brasil e as nações estão passando por uma crise na igreja. É uma crise que eu respeito ela, porque todos nós temos que passar. Então muitos têm que se encontrado em feridas emocionais causadas pela igreja, por lideranças abusivas, por líderes que não se posicionaram e não lideraram como Jesus. E nós, como líderes, precisamos arrepender, precisamos mudar atitudes, precisamos reformar a igreja. Mas também é responsabilidade de vocês não permitir que qualquer ferida te descaracterize. Te descaracterize. Roube quem você é. Meus amigos, como vocês sabem muito bem, eu acho que vocês sabem, que eu era de uma igreja presbiteriana do Brasil. Meus pais continuam nessa igreja, graças a Deus, até hoje. E eu não acreditava em nada do que a gente está vivendo aqui. Nunca tinha vivido nada do que a gente está vivendo aqui. Na minha igreja, se batesse palma de mar já era avivamento. E hoje eu sou isso aqui, pior que todos vocês. E eu estou piorando mais, ok? Para a glória de Deus. Agora imagina se eu fico ferido com a Lê e com a igreja One, e eu começo a dizer: todos os milagres que eu vivi, acho que não sei. Todos os surdos que voltaram a ouvir, não sei. Todas as vezes que Jesus me tocou, não foi ninguém pondo mão em mim, foi Jesus me tocando. Não sei, isso aí é coisa de gente exagerada. Não. Isso é quem eu sou. Antes da fundação do mundo, Deus me desenhou desse jeito,
para ser desse jeito, para me mover desse jeito, para acreditar nas coisas que eu acredito desse jeito. E eu não estou aqui menosprezando a dor e a ferida de ninguém, porque cada um sabe aonde o calo aperta. Mas, meus amigos, o Espírito diz expressamente que nos últimos dias muitos se apostatarão. E se apostatar não é responsabilidade de nenhum líder, de nenhuma igreja, é nossa. Vamos lá. Então eu não quero ser como aqueles que apostataram. Eu quero ser como Daniel, que mesmo mutilado, eu vou continuar sendo quem eu sou. Ainda que eu sirva o Nabucodonosor, ainda que eu sirva a Babilônia, ainda que eu esteja longe de Jerusalém e da tabernáculo, eu vou continuar sendo quem eu sou. Eu creio que hoje Deus, Ele quer curar a nossa incredulidade. E para aqueles que não caíram em incredulidade, Deus quer nos proteger do ceticismo e da incredulidade que está nos tentando esses dias a negar, presta atenção, a negar o Espírito de Deus. Estamos sendo tentados a negar a nossa maior promessa. Estamos sendo tentados a negar nosso maior dom, que não é profecia, que não é línguas, que não é milagres, é o Espírito. Eu não vou cair nessa tentação de negar o meu amigo. Então eu queria que você abrisse comigo lá em João capítulo 7. Vou dizer isso novamente. Deus, Ele quer curar a nossa incredulidade, o nosso ceticismo, a nossa desconfiança com aquilo que Deus está fazendo. Ou aquela coisa fria que tipo assim, se Deus for fazer uma coisa, Ele não precisa de mim, Ele faz através de outro, eu não quero mais me envolver com isso aí. Ou seja, o medo de errar se tornou tão profundo que eu nem quero mais ser usado por Deus. Vamos lá, alguém, vocês estão aí? Então João capítulo 7 é o texto da festa dos tabernáculos. É o texto presta atenção, é a festa da habitação. É a celebração de que Deus não é uma visita, mas Ele habita no meio do seu povo. Nós precisamos voltar a celebrar o Espírito, a exultar, como Lucas capítulo 10 disse, Jesus exultou no Espírito. Imagina Jesus pulando de alegria no Espírito, exultando, gritando, vociferando no Espírito. Então essa era a festa dos tabernáculos, que duravam vários dias aí. Mas no versículo 37 vai dizer: no último e grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E ele disse isso a respeito do Espírito que haviam de receber o que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus não tinha sido glorificado. Então os que dentro do povo tinham ouvido essas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Vocês estão aí? Novamente eu quero dar um contexto para vocês, porque esse contexto aqui ele é absolutamente importante para que a gente entenda, e ele vai trazer clareza sobre o momento que nós estamos vivendo na história da igreja, que eu creio que esse momento ele é decisivo mais uma vez. Então estava acontecendo o último dia. Não sei se você conhece um pouco da cultura judaica, mas os judeus eles são muito festeiros, eles sabem festejar de verdade. E o primeiro dia é o dia mais leve da festa.
Ou seja, quando está falando aqui do último e grande dia da festa, está falando do dia mais forte, é o clímax da festa, é o dia mais importante, mais intenso da festa, onde as coisas ficavam intensas de verdade. E a palavra aqui para essa festa se chama Hosana Rabá, que Hosana significa salvação e Rabá significa grande, ou seja, era o dia da grande salvação. E esse era o dia da festa das águas. E nesse dia, o sacerdote ele ia até o tanque de Siloé, e ele enchia um vaso de ouro com 1 litro de água, e ele voltava até o altar e começava a derramar água sobre o altar, profetizando Isaías 44: derramarei água sobre o sedento. E ele ia lá de novo, o sumo sacerdote buscava água, o povo vinha tocando trombeta, gritando, vociferando, dançando, e ele derramava água no altar novamente, profetizando Isaías 12, versículo 3: e com grande alegria tirareis águas das fontes de Yeshua. Os judeus marroquinos, como vai dizer a cultura judaica, eles também faziam essa festa de Hosana Rabá, derramando água um sobre o outro, profetizando que sobre o sedento seria derramado o Espírito de Deus. Só que no meio dessa festa, eu não sei se você já esteve numa pregação onde a pregação vai mexendo tanto com você que você está com vontade de gritar e sair correndo. Jesus estava vendo essa festa e água sendo derramada e profetizando Isaías 44. E a palavra exata aqui vai dizer que Jesus vociferou em voz alta dizendo: ei, se alguém tem sede, se vocês realmente são, presta atenção, se vocês realmente são quem vocês estão dizendo que vocês são, vocês vêm a mim, não ao altar. Uau, meu Deus! Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quem crer em mim, fala comigo, como diz as Escrituras. Meu Deus! Não é crer do meu jeito, não é crer do seu jeito, não é ter a fé que eu acho que é assim. Não. É crer como diz as Escrituras, nos ensinam sobre crer. Não é adorar do seu jeito. Não existe adoração do meu jeito. Eu vou adorar na minha personalidade. Não existe a nossa personalidade na adoração a Deus. Só existe um jeito de adorar a Deus: toda a alma, todo o corpo, todos os movimentos, toda a força, com tudo que eu sou, eu entrego ao Senhor. Então quem crer. Agora eu acho incrível porque na literatura joanina não aparece a palavra fé, só aparece a palavra crer. Porque aqui não está falando sobre fé da existência de Deus, como vai dizer Hebreus capítulo 11, versículo 6, que a fé ela é a substância das coisas que nós não podemos ver. Aqui está falando de crer, está falando na verdade de confiança. Porque presta atenção, eu estou vendo Ele, e a partir do momento que eu vejo Ele e eu sei que Ele existe, eu não preciso mais de fé, eu preciso de quê? Confiança. Mas eu vou te dizer uma coisa que não é pessoal: eu não confio em você. Eu não consigo pegar o João com 4 anos de idade e entregar na mão dele e falar assim: cuida para mim. Eu imagino que ele é uma pessoa de boa fé, que ele é um cara legal, que ele crê em Jesus, mas eu não confio nele. E ele não fez nada para que eu não confie. Eu só não conheço e eu não me relaciono com ele. Então o que João está dizendo aqui não tem a ver com fé na existência, tem a ver com a confiança que nasce de um relacionamento. Vamos lá. Então está dizendo: aquele que confia em mim, como diz as Escrituras, do
seu interior fluirão rios de águas vivas. Imagina se Jesus termina essa festa e não chama atenção para si mesmo. Sabe o que os judeus iam continuar fazendo? Olhando para uma liderança. Presta atenção, olhando para uma liderança na qual eles não confiavam e duvidando se aquilo ali era de Deus. Você já passou por isso? De estar num lugar, o mover de Deus está acontecendo, você olha, não sei se é verdade. Não sei se é verdade. Essa pessoa aí orando por eu não sei se é verdade. Mas Jesus não está falando para a gente crer uns nos outros. Jesus está falando para crer nele. Então é muito natural que olhando uns para os outros a incredulidade nasça, mas olhando para Jesus, Jesus não me dá motivo para incredulidade. Jesus não me dá motivo para ausência de fé. Agora, crer em Jesus tem duas facetas aqui. Porque é crer na pessoa de Jesus, mas também crer no rio através de mim. Porque crer em Jesus e apenas em Jesus, sem crer no Espírito através de mim, me faz sensacionista. Por exemplo, ergue a mão quem crê em cura. Pronto. Até o sensacionista crê em cura. Ele crê em cura. Ele é incapaz de dizer que Deus não cura mais. Você nunca vai ver um sensacionista dizendo: Deus parou de curar. Mas o que ele não crê? Na cura através de nós. Então presta atenção. Se eu perguntasse novamente quem crê em cura, todos iam erguer a mão novamente. Mas se eu perguntar quem está orando por cura semanalmente, ou seja, você crê em Deus, mas a sua incredulidade não permite que aconteça através de você. Presta atenção, essa não é uma pregação coaching. Creia no seu eu interior. Não. Mas vamos lá, nós cremos que Deus ressuscita os mortos, mas através de mim. Então nós precisamos crescer em confiança em Jesus, porque eu preciso crer em Jesus, mas que esse rio que passa por Jesus, ele vai passar por mim. Ou seja, crer em Jesus precisa romper com a minha estagnação, com a minha paralisia. Meus amigos, eu tenho encontrado muitas igrejas que são mais como o tanque de Betesda do que com o rio de águas vivas. O que é o tanque de Betesda? Eu dependo de um líder para colocar o paralítico dentro da água e mover as águas. O que é uma igreja que parece com um tanque de Betesda? Ela é paralisada, ela tem as suas pernas quebradas, ela não anda com as próprias pernas, ela crê num mito que um anjo vai mover as águas, como diz a teologia da prosperidade, o neopentecostalismo. Ficou tenso aí? Por que o neopentecostalismo vai nos colocar? A fé em cima de um homem, de alguém muito ungido, e que se esse homem ungido não tiver aqui, não tem mover de Deus. Se não canta a música que eu gosto, não tem mover de Deus. Se não é aquele pregador, não tem mover de Deus. Ou seja, nós nos tornamos, como o povo judeu, acostumados a olhar um sacerdote vir trazer água. E aí isso torna o mover de Deus individualizado. E é por isso que nós continuamos incrédulos. Porque é o mover de Deus que levanta um homem, mas poda toda uma geração, porque eles só ficam assistindo. Incredulidade. Incredulidade. Eu não quero ser um espectador. Eu não quero ser um espectador.
Eu quero crer em Jesus, como diz as Escrituras. Eu me lembro quando eu era bem jovenzinho, cheio do Espírito Santo, e aí eu via muita coisa travada dentro de mim. E o que eu vou falar não é a crítica ao lugar que eu ia citar, porque eu admiro e eu creio que eu posso receber muito de Deus até hoje. Mas eu tinha o sonho de ir para Bethel. Ir para Bethel para receber uma imposição de mãos do Bill Johnson, e receber uma imposição de mãos do Randy Clark. Só que na minha pobreza financeira eu nunca fui. E aí um dia eu comecei a ler o livro do Conversas Francas sobre Cura, do Bill Johnson com o Randy Clark. E aí o Randy Clark pergunta para o Bill Johnson dizendo: e aí, que tipo de cura você está vendo nos últimos dias? Aí o Bill Johnson começa a dizer: cara, eu tenho orado por metais no corpo, que por causa de pino, por causa disso, daquilo, e eles estão saindo. E as pessoas vão fazer exame e os metais, as placas de titânio não estão mais lá. Jesus curou eles 100%. Cara, aquilo gerou em mim uma revolta tão profunda, que eu peguei a minha Bíblia dentro do Mackenzie, coloquei na minha cabeça e disse: Deus, eu não tenho dinheiro para ir na Bethel, mas eu tenho fome do Espírito. O Bill Johnson não é mais filho de Deus do que eu. O Randy Clark não é mais filho de Deus como eu. Deus, pela fé, eu me lembro de andar no Mackenzie com a Bíblia na cabeça, fazendo essa oração: Deus, pela fé, eu recebo uma impartição do Espírito para eu viver as mesmas coisas que esses homens estão vivendo. E de repente uma menina com paralisia cerebral começou a ser curada. Milagres extraordinários começaram a acontecer de um jeito que eu nunca tinha visto, simplesmente porque eu criei em Jesus, como diz as Escrituras. Oxalá hoje Deus, Ele restaure em nós a fé apostólica. A fé apostólica. A fé apostólica, meus amigos. Fé apostólica é crer no que os apóstolos criam, na medida que eles criam, para viver o que eles viviam. Fé apostólica, fé bíblica. Sensacionismo não é uma fé bíblica. Eu quero uma fé apostólica. O Espírito da ressurreição, meus amigos, o mesmo Espírito que repousou sobre Jesus nos mortos e tirou Ele dos mortos, está aqui. Ele repousa sobre nós, Ele está dentro de nós. O Espírito quer gerar em nós novamente intencionalidade. Intencionalidade. Intencionalidade, diligência, dedicação, tudo isso significa uma única coisa: zelo. Eu quero honrar o Espírito que eu recebi. Eu quero honrar a habitação do Espírito dentro de mim. Meu Deus. Eu me lembro quando eu estava indo para o Marajó, pela primeira vez, a Ladeira estava comigo. Então eu ia testemunha disso. Eu durante 3 horas eu fui orando em línguas, olhando para aquele rio enorme, o rio Amazonas. E na volta do Marajó eu voltei 4 horas orando em línguas em cima daquele barco, espantado com aquele mundaréu. 11 quilômetros de margem de rio, mais de 120 metros de fundura. É simplesmente o maior rio do mundo, está na nossa nação. Ele corta o norte do Brasil e vai tocando várias nações. E eu, impactado com aquele tamanho do rio, daquele rio, eu disse: Espírito, você é maior que o rio Amazonas. E você pode fazer fluir
dentro de mim. Uau! Algo maior do que esse rio aqui. Alguém. E toda vez que eu estou indo para o Marajó, olhando para aquele rio, eu fico orando e dizendo: Deus, por que você colocou o maior rio do mundo no Brasil? O que isso tem a ver com a nossa geração? O que isso tem a ver com o nosso povo? Deus quer gerar em nós uma fé que comporte grandeza do Espírito dentro de nós. Você não precisa ser um apóstolo. Eu lembro de Atos capítulo 6, um simples diácono. Os sensacionistas vão dizer que só os apóstolos faziam sinais e maravilhas, mas de repente, um homem cheio de Espírito e de ousadia, ele rompeu com o estigma que só apóstolo fazia sinais e maravilhas. E ele começou a pregar o evangelho, a confrontar os fariseus. O Espírito começou a se mover. Milagres extraordinários aconteceram simplesmente porque ele não aceitou a imposição de uma religião hierárquica. Vamos lá. Deus quer empoderar um povo a se tornarem muitos rios Amazonas dentro de si. Muitas águas. A ciência vai dizer que debaixo do rio Amazonas tem outro rio Amazonas ainda maior do que ele. Meu Deus. Eu careço que o Espírito reproduza essa realidade dentro de nós nesses dias, para que nós possamos ver uma fé apostólica restaurada. Quero terminar com isso, mas Efésios capítulo 5, versículo 18 diz: não vos embriagueis com vinho onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Paulo vai dizer que esta é a vontade de Deus, e ele declara duas vontades de Deus. A vontade de Deus que é: não vos embriague com vinho. Mas essa não é a única vontade de Deus. Cristãos, se nós estamos cumprindo parte da vontade de Deus, nós ainda estamos em pecado. Glória a Deus pela sua vida que você não embriaga, não se embriaga. Mas também viver vazio do Espírito é outro pecado. Eu tenho me perguntado por que a gente se escandaliza tanto com alguém embriagado e a gente não se escandaliza com alguém vazio do Espírito. Você precisa continuar se escandalizando com alguém que se embriaga assim. Mas sabe de uma coisa? Por que a gente não se escandaliza quando a gente vê alguém seco, alguém vazio, alguém sem presença de Deus? Por que a gente não se escandaliza? Por que a gente não encara isso como um pecado? É pecado. Presta atenção, o que é pecado? É tudo aquilo que não é a vontade de Deus. E se a vontade de Deus é que a gente se encha do Espírito, viver vazio dele, é continuar como um bêbado largado na rua, destruído pelo alcoolismo, pela cachaça. Essa é a imagem de nós vazios do Espírito. Meu Deus, vamos lá. Nós precisamos, meus amigos, de dedicação diária e intencional ao Espírito para vivermos essa realidade. Nós precisamos parar de tratar o Espírito apenas como: eu vou ser cheio, uma hora eu vou ser cheio, lá no culto eu vou ser cheio, quando eu botar uma música para ouvir eu vou ser cheio. Não. Intencionalidade em ser cheio todos os dias. Se a coisa mais preciosa que nós temos é o Espírito, nós não podemos viver de um jeito vazio. Nós precisamos honrar os nossos pais deste século, que diz que eles oraram durante o século inteiro, desde William Seymour
lá em Gales, desde com o movimento de cura em 1950, desde com o Ronnie Frisbee, o John Wimber, Toronto, tantos avivamentos onde eles oravam uma única coisa, dizendo: vem Espírito Santo. Essa oração que percorreu todo o século, ela precisa se tornar diária. Eu quero dizer, a única oração que Deus é incapaz de não responder está descrita lá em Lucas capítulo 11: não vos dará o Espírito a todos aqueles que pedirem. Vocês que são pais maus e sabeis dar boas dádivas aos seus filhos, não vos dará o Espírito, o vosso Pai Celestial, toda vez que vocês pedirem. Deus é incapaz de permanecer em silêncio. Deus é incapaz de recolher a sua mão quando alguém ora: me dá o Espírito Santo, vem Espírito Santo. Eu creio, meus amigos, que essa é uma estação do Espírito para a igreja. Então eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Meu amigo, se alguma ferida eclesiástica de lideranças abusivas, qualquer ferida que você sofreu na igreja te mutilou, gerou incredulidade e ceticismo no seu coração, eu quero te dizer essa noite: Deus quer te restaurar a quem você é. Quando Deus olhou para você antes da fundação do mundo, Ele não te planejou vazio do Espírito. Deixa ele viver vazio, deixa ele viver mais ou menos. Quando Deus olhou antes da fundação do mundo, Ele disse: não darei o meu Espírito de maneira limitada. Qual que é o testemunho? Vocês estão comigo? Qual que é o testemunho de João Batista acerca de Jesus? Deus não dá o Espírito por medida. Deus não dá o Espírito de maneira parcelada. Meu Deus. Meus amigos, eu creio que nessa noite, em uma geração, Deus pode nos dar o Espírito por inteiro, em toda a sua plenitude. Então, se você que está mutilado na sua fé, você que se encontra cético em relação ao que o Espírito está promovendo nessa geração, eu quero te dizer: Deus está te chamando para que você seja curado. Se você é alguém que perdeu a sua radicalidade por Deus, você viu pessoas caindo ao seu redor, pessoas pecando ao seu redor, pessoas que eram radicais na fé, radicais em jejum, radicais em oração, radicais em lágrimas, mas elas caíram e isso drenou a sua devoção a Deus. Eu quero te dizer: Deus, Ele quer restaurar você essa noite. Deus quer trocar a vergonha geracional de abusos espirituais, traumas religiosos, feridas eclesiásticas, por uma permanente ferida de sede por Deus e por sua presença. Essa noite, meus amigos, Deus, Ele quer nos batizar com violência espiritual. Deus quer arrancar de nós o medo de sermos radicais novamente, de sermos extravagantes novamente, de sermos violentos novamente. Deus, Ele quer nos dar um zelo tão profundo essa noite.
que Deus vai olhar para nós como Ele olhou para Elias na caverna, com pensamentos suicidas, com sentimentos de desistência, cansado e com traumas espirituais. Deus olhou para Elias e disse: Elias, o que você está fazendo aqui? Ele disse: Yahweh, eu tenho sido extremamente zeloso e ciumento pelo Senhor. Tiago capítulo 4 vai dizer: não é com ciúmes que o Espírito habita dentro de vós. Eu quero semear essa palavra de 1 Reis 19 e Tiago 4 dentro de você. Extrema devoção, extremo zelo. Eu te libero essa noite para que você seja radical novamente. Eu te libero essa noite para que você sinta os santos ciúmes de Deus dentro de você, os santos desejos de Deus dentro de você. Eu sinto como medos caindo por terra, medo de entregar tudo novamente. Deus, da última vez que eu entreguei tudo, eu fui ferido. Deus está dizendo: entrega de novo, mas não entrega homens, não entrega uma placa, entrega a mim. Vamos começar a orar do seu lugar. Se você precisa de cura essa noite da incredulidade, se você precisa de cura essa noite do ceticismo, da desconfiança, eu queria te chamar na frente para você se ajoelhar na frente aqui. Deus, Ele quer romper com esse espírito de incredulidade. Para os dias do seu primeiro amor e dizia: Deus, eu andava pelas ruas orando por cura. Deus, eu não tinha medo de orar por pessoas. Se você se sente seco dentro de você, seco, essa é a noite. Você é o alvo de Deus. Derramarei o meu espírito sobre terra seca, sobre terra árida. Se essa noite você diz: Deus, eu não me reconheço mais, eu queimava. Deus, eu queimava. Deus, eu passava a noite com você. Eu sei que Deus vai derramar o espírito de Elias sobre nós, que ungiu João Batista. Deus, nós semeamos essa noite João 5, versículo 35. E João era uma chama que ardia e não se consumia. Espírito, cai nesse lugar. Se você é alguém que olha para si mesmo e diz: Deus, eu perdi a minha fome. Deus, eu perdi a minha sede. Deus, a minha sede enfraqueceu, a minha fome enfraqueceu. Por favor, me cura essa noite. Pai, nós oramos. Santa devoção, santa devoção. Uma fome por Deus e tão somente por Ele. Uma fome por Deus e tão somente por Ele.